Hey, literatas, tudo bem com vocês? Aqui é a Giza Vatsky e está chegando o momento tão esperado do ano, que é o Natal, o Ano Novo, as festas que todo mundo sempre espera, não é mesmo? Troca de presentes, amigos secretos, celebrar o Natal. E hoje, para entrar nesse clima, afinal estamos entrando em dezembro já, a gente vai conversar um pouquinho sobre um grande clássico do Natal. E eu tenho certeza que você já escutou sobre essa história, porque todo ano, algum filme natalino vai representar essa história, mesmo que não seja exatamente dessa maneira. Então, o que eu vou falar aqui hoje, com certeza, não será spoiler, porque você já viu essa história em algum lugar. Hoje nós vamos conversar sobre esse grande clássico do Natal, escrito pelo nosso queridíssimo Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Isso mesmo. Esse nome, inclusive, tem várias traduções, porque é a Christmas Carol, né? E Carol tem várias possíveis traduções, e aqui nessa ediçãozinha minha da Penguin, a gente tem Uma Canção de Natal que foi escolhida como título. Uma coisinha que eu acho bacana de comentar sobre essa minha ediçãozinha é o prefácio, que é bem bonitinho, e a gente tem, enfim, sempre os prefácios da Penguin sendo bem detalhados e afins, mas nós também temos as ilustrações originais do livro, porque o Dickens, ele gostava muito de colocar ilustrações nos seus livros e revisá-las. Então aqui a edição decidiu colocar todas as imagens que a gente tem nos originais. Então são várias imagens do protagonista, dos espíritos, né, que falam com o protagonista, imagens bem bonitinhas do ilustrador que compôs originalmente esse livro. Uma curiosidade é que esse livro foi escrito com bastante pressa pelo Dickens. Por quê? Porque ele percebeu que Londres e o mundo não estavam mais se sensibilizando tanto com o Natal. Então ele decidiu criar uma atmosfera nova para as pessoas, criar um livro para as pessoas se tocarem de que o Natal merece ser celebrado e que como ele não ser celebrado prejudica o mundo e afins, tanto que é isso que a gente tem, né? O nosso protagonista, que não gosta de celebrar o Natal. Então o Dickens escreve esse livro bem rapidinho, ele acaba apressando a publicação para sair justamente antes do Natal do ano publicado disso aqui. Então ele escreveu assim em meses esse livrinho. E aqui a gente tem, ó, na página 11 da minha edição, falando assim, ó. Contudo, os resultados alcançados superaram todas as expectativas de Dickens. A celebração do Natal voltaram à moda. A ideia do espírito natalino como um momento de retomada das relações pessoais floresceu. Várias tradições foram recuperadas ou adotadas. As decorações nas casas e nas ruas, o encantamento com o carro da neve, os corais cantando canções de Natal e as ações beneficentes que visavam, ainda que fosse por um curto período por ano, garantir um pouco de conforto aos desválidos. Outro fator que, por coincidência, contribuiu para o sucesso da empreitada foi o fato de que a rainha Vitória ser casada com o príncipe Alberto, nascido na Alemanha, país onde as tradições natalinas eram muito cultivadas, a ponto de, o príncipe encomendar um pinheiro de lá para ser decorado no Natal. A partir da publicação de Uma Canção de Natal, a tradição do pinheiro decorado se espalhou pelo mundo inteiro. Bacana isso, né? Como um livro pode... Um livro, gente, vale ressaltar que o Dickens foi uma celebridade em pessoa e em vida já. Então, assim, uma publicação dele acabou reavivando esse espírito natalino. Outra coisinha que eu quero comentar é que eles acabaram traduzindo também o nome dos capítulos para estrofes. Porque, afinal, estamos falando de uma canção de Natal. Então, aqui, ó, são 5 capítulos, então a gente tem 5 estrofes. Bom, agora que eu já comentei sobre essas questões por cima, eu vou começar a contar um pouquinho sobre a história desse livro. E eu tenho certeza que, ao contar a história, você com certeza vai saber como que termina e como que acontece. Porque o que mais tem são, como eu falei no início do vídeo, representações disso. Você com certeza já deve ter assistido um filme, uma série, alguma animação que trata exatamente sobre esse assunto. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre essa história, já que eu já fiz essa breve introdução. Bom, o protagonista dessa história é o Sr. Scrooge, um homem avarento que não gosta de Natal, não gosta de celebrações. Toda vez que alguém deseja Feliz Natal pra ele fala, ah, que besteira. É um personagem que, vou falar, eu achei até um pouco engraçado, porque ele é um estereótipo muito estereotipado daquelas pessoas que não gostam de Natal. Que quando você olha em um filme natalino, sabe que essa pessoa não gosta de Natal, não gosta de celebrar e afins. E o Sr. Scrooge, ele tinha um sócio, o Marley, e esse sócio, ele morreu há 7 anos, aqui a gente tem no livro. Eu acho muito engraçado que o Dickens dá uma ênfase muito grande para essa morte desse sócio, porque
na primeira estrofe, a gente vai ter o Marley aparecendo como fantasma. E ele vai, assim, falar que ele tá mortinho como um prego, que é uma expressão que se popularizou com Shakespeare. E eu acho fantástico isso daqui, ó. Que ele fala uns 3, 4 parágrafos sobre isso. Daí ele fala assim, ó. A menção ao funeral de Marley traz-me de volta ao ponto onde comecei. Não há dúvida de que ele estava morto. Isso deve ser rigorosamente entendido, ou nada de extraordinário pode advir da história que contarei. Se não estivéssemos perfeitamente convencidos de que pai de Hamlet morrera antes da peça começar, não haveria maior motivo de espanto em vê-lo passar durante a noite sob o vento leste, nas muralhas de seu castelo, do que haveria caso qualquer outro cavalheiro de meia-idade aparecesse intempestativo na escuridão de local gelado, digamos o adro da Catedral de St. Paul, por exemplo, para literalmente abismar a mente frágil de seu filho. Eu achei essa referência fantástica. Inclusive, eu tenho que gravar um vídeo de Hamlet, porque eu li Hamlet esse mês e eu tô me enrolando pra vir fazer aqui, porque é um livro, né, que eu tô ainda matutando sobre o que eu vou falar, porque é um livro fenomenal. Mas enfim, voltemos a uma canção de Natal. Então, como eu falei, depois dessa breve introdução já nos avisando, né, do o que nós encontraríamos nesse livro, a gente tem o Scrooge sendo grosseiro em diversos momentos com o seu funcionário, o escrivão, com seu sobrinho que o chama para jantar e ele fala que ele não devia comemorar o Natal. Eu até coloquei aqui que eu achei assim muito, muito bom essa conversa aqui, ó, entre o Scrooge e o seu sobrinho. O senhor, ele fala, né, que ele não quer, que é uma besteira falar Feliz Natal, daí ele fala assim, ó, o Natal é uma besteira, exclamou o sobrinho de Scrooge. O senhor não está falando sério, está? Estou, disse Scrooge. Feliz Natal. Que direito você tem de estar feliz? Que razão tem para estar feliz? Você nem ganha muito dinheiro. Mas então, retrucou o sobrinho jovial, que direito o senhor tem de ficar triste? Que razão tem para ser amargurado? O senhor ganha muito dinheiro. E aí a gente tem uma conversa, tanto que aparece aqui aquelas pessoas que pedem doação, né, para crianças e afins, e eles são... E aí o Scrooge é super grosso com eles, falando que não ia ajudar e que caso essas pessoas morressem ia diminuir o aumento populacional, sabe? Ele é super, assim, bem desnecessário com ele. Então ele vai pra casa, né, na véspera de Natal, e aparece o espírito do ex-sócio dele, o Marley. E o Marley aparece, de fato, com uma expressão muito cansada, muito triste, carregando uma corrente. E aí ele acaba avisando o Scrooge que mais 3 espíritos, mais 3 fantasmas apareceriam pra ele a 1h da madrugada durante os próximos dias. Então aqui ele vai mostrar também o espírito das outras pessoas carregando as próprias correntes, que é uma metáfora que o Dickens fala, que o Marley carrega pela eternidade, precisa ficar vagando pelo mundo até que, enfim, as suas penas sejam cumpridas, e aí ele fica carregando junto dele uma corrente super pesada e grande com tudo que ele acabou não concluindo na vida, né? Então o Scrooge já fica até meio assim. E é engraçado que nessa primeira visita ele fala que é besteira e que ele tá vendo coisas e que ele não existe. Só que aí chega no final do livro e ele já simplesmente aceitou que tem fantasmas visitando ele. E eu achei isso muito engraçado da parte do Dickens, de verdade. Então tá, o Marley vem, fala com ele, eles têm uma conversa bem bacaninha. E aí nessa segunda noite que ele vai deitar o Scrooge, e aí quando ele acorda já, tipo, é meia-noite, e aí quando ele vê o tempo passa super rápido. O Dickens faz, de fato, uma aceleração temporal aqui bem bacaninha. E aí depois disso vem o primeiro espírito, o fantasma do Natal passado. Então, assim, a partir desse momento eu tenho certeza que você já viu essa história em algum lugar, eu tenho certeza. Enfim, voltando. O fantasma do Natal passado vai levá-lo, né, ao passado, a natais da infância do Scrooge até o início da juventude, para mostrar que ele, de fato, era uma pessoa que gostava do Natal e que celebrava, mesmo quando ele ficava sem a família, até quando ele celebrava com o seu antigo chefe, né, durante a época que ele era aprendiz. Então ele fica bem emocionado com isso e percebe que talvez seja a hora de mudar, de fato. Então ele vai se deitar depois do fantasma do Natal passado deixá-lo lá. E aí ele acorda novamente, já é quase o horário do fantasma do Natal presente. Então agora, nesse fantasma do Natal presente, ele vai passar pelas histórias do presente.
o fantasma, o espírito, vai levá-lo pra festa de Natal, pra ceia de Natal do seu escrivão, e pra mostrar que mesmo o seu escrivão ganhando muito pouco do Scrooge e tendo de fato uma vida bem difícil com os filhos e a família e afins, ele ainda assim comemora o Natal e vê como uma oportunidade de celebrar todas as bênçãos que eles tiveram. Então o Scrooge fica bem emocionado e ele de fato se arrepende de não ter dado um aumento, porque assim eles poderiam comemorar, ter uma ceia de Natal um pouco melhor e em todos esses quesitos. E esse fantasma do Natal presente, além de levar por todas as passarelas de Londres, mostrando como as pessoas estavam se arrumando, animadas por passar por esse Natal, a gente também tem ele levando ele pra festa de Natal do sobrinho, que ele recusara no início do livro. Então ele vai ficar assim super mexido aqui, por mais que todos estejam falando mal do Scrooge e rindo da cara dele, falando que ele é um homem muito avarento e afins, o sobrinho dele ainda assim deseja que ele tenha um bom Natal e uma vida, no mínimo, alegre, sabe? Que ele se arrependa de tudo que ele faz e mesmo assim ele ama muito o tio e quer que ele fique bem e afins. E depois disso, depois de uma noite, e ele simplesmente se entrega, né, ao fantasma e só aceita que ele está sendo visitado por espíritos, chega o fantasma do Natal futuro. E esse é um fantasma que é descrito quase como a morte, sabe? A gente tem com uma túnica preta, até o desenho, a ilustração que a gente tem aqui, ó, parece muito a representação da morte, né? Quando a gente vê em algum quadrinho, filme e afins. Então, essa pessoa vem e o Scrooge fala que é o primeiro espírito que ele tá verdadeiramente assustado. E eu acho muito legal isso, legal entre aspas, né? Que a gente pode ver isso como uma metáfora, pelo menos foi assim que eu enxerguei. Ele tá com medo do futuro que ele pode ter, reconhecendo já, porque nesse ponto do livro ele já reconheceu a pessoa avarenta que ele estava sendo e o quanto as pessoas não gostam dele e falam dele e afins, e como ele quer mudar de fato, e aí ele teme esse futuro do jeito que ele está hoje, entende? Entende o que eu tô falando? Tipo, como ele está hoje, ele teme como que ele vai terminar se ele continuar seguindo essas mesmas ações. E aí esse fantasma vai levá-lo, e aí ele vai mostrar que um homem morreu, e esse homem, ninguém foi pro funeral dele, né? E tá todo mundo falando que foi merecido, que ele demorou muito, empresários, pessoas conhecidas falando isso, de que faxineiras foram à casa desse homem e roubaram alguns itens dele, como a camisa que ele ia ser enterrado, cortinas, talheres e afins pra vender pra um... Eu esqueci o nome, eu vou ver se eu consigo coloco aqui na tela. E toda essa questão... E aí ele começa a ficar assim, quem que morreu, né? Quem que morreu? E me mostre espírito, alguém que está sentindo por essa perda. E aí o espírito mostra uma família que ficou feliz pela morte desse senhor, por mais que ela não se orgulhe disso, porque esse senhor estava maltratando ela, cobrando dívidas e afins que eles não podiam pagar, uma família pobre. E aí o Scrooge começa a ficar aflito, né, pra saber quem que é esse senhor que morreu. E aí a gente tem que o fantasma o leva para um cemitério, e aí lá ele aponta e adivinha qual é a lápide? A lápide do Scrooge. E ele fica simplesmente, assim, muito triste por isso e, assim, desolado, por mais que o leitor já sabia que aquela era a lápide do Scrooge, porque, assim, sempre no decorrer do livro a gente tem nesse capítulo, né, ele não tá conseguindo achar sua sombra, porque em todos os outros ele conseguia se ver, pelo menos, sabe? No passado ele viu a si mesmo quando criança, no presente ele se viu, sabe? Então, tipo, quando ele não se achou no futuro, você já começa a ficar assim, meio, entendi. A morte do Scrooge. E é isso que ele não quer. Ele não quer terminar sozinho, carregando a própria corrente, né? Então ele pede pro fantasma devolvê-lo, e aí ele recai justamente sobre o Natal, que ele foi tirado, e aí ele tem a chance, né, de reaproveitar toda essa questão da vida dele e ressignificá-la, né? Então ele vai jantar com o sobrinho no Natal, ele começa a fazer doações, ele doa pra crianças, ele procura o senhor que ele chutou pra fora do escritório dele pedindo doações para as crianças, e ele faz uma doação generosa. Ele doa um peru bem grande, recheado,
pro seu escrivão, ele dá um aumento pra ele. Então, assim, ele reconstrói a moral dele e deixa de ser um homem avarento. E é justamente sobre isso, não é mesmo o espírito do Natal, né, que a gente sempre tem o perdão e, de fato, olhar para o que realmente importa. Então esse é um livro bem bonitinho, não é o melhor livro do Dickens que eu já li, mas é um livro fofo. Eu recomendo que vocês leiam, ainda mais, né, nesse período de festas e afins. É um livro, de fato, que você com certeza já olhou, já viu essa história, mas é um livro bonitinho. Recomendo que vocês olhem, leiam, né, pra terem mais repertório e afins. Boas festas pra vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, que esse próximo ano seja abençoado. Um super beijo, deixem seu like, escrevam nos comentários qual livro vocês querem que eu resenhe, né, do Dickens, porque agora eu tenho que resenhar Oliver Twist, que eu já li e eu estou me enrolando, né, pra variar um pouquinho, mas nós já temos grandes esperanças e agora este queridão aqui, Uma Canção de Natal.